Vamos começar, então, pedindo a presença do Senhor, né? Já oramos. Agora vamos começar falando aqui sobre a continuidade da nossa mensagem. Eu comecei ontem falando com vocês sobre tempos difíceis que sobrevirão a este mundo. Tempos difíceis que nós estaremos passando aqui nessa terra. E ao falar a vocês, eu usei como premissa básica Salmo 27, tendo como guia de meu estudo aqui, como guia de meu sermão, o Salmo 27. Salmo 27 fala justamente sobre Deus ser a fonte de força para aquele que está cansado, para aquele que está passando por tribulação. E eu sei que nós vivemos nesses tempos difíceis e há muito medo, muita preocupação quanto ao futuro aí. E eu comecei falando a você sobre o que aconteceu nesses últimos meses, né? Os países comprando ouro, o dólar está perdendo valor no mundo, está havendo instabilidade no Oriente Médio, tem gente que está passando depois dessa doença da picadinha, né? Tem gente que está passando por problemas emocionais, ansiedade. Então, tem uma série de problemas que estão acontecendo no mundo que fazem com que a pessoa precise ter um discernimento claro para guiar a sua vida. E eu estabeleci como premissa básica ontem com vocês de que o nosso relacionamento com Deus precisa ser a premissa básica para que você passe pelos momentos de tribulação. Quem não tiver esse relacionamento talvez não consiga passar muito bem por esses momentos de tribulação e vai sucumbir diante das tribulações da vida. Sabendo disso, eu coloco o relacionamento com Deus como uma âncora e precisamos ter. Essa âncora, ela vai garantir que tenhamos sucesso. Por quê? Porque se a vida está devagando, se você está indo para lugares tortuosos, se você está passando pelo vale da sombra da morte, a âncora vai te trazer de volta. A palavra de Deus, ou melhor dizendo, o relacionamento com Deus, vai te garantir esse regresso as coisas do Senhor. Quem não tem relacionamento, vai embora e se perde. Por isso, eu comecei a falar a vocês de que a necessidade de termos esse relacionamento pessoal com Deus fará com que recorramos a Ele nos momentos difíceis. Também falei a vocês que não só relacionamento com Deus precisa ter, mas também a certeza da salvação. Por quê? Porque se Jesus voltar hoje, você tem que ter certeza se você está salvo ou está perdido. E isso vai te fortalecer quando você sair hoje de manhã na rua e tiver certeza que pode acontecer o que for. Pode você enfrentar qualquer problema. Por quê? Porque você tem certeza da salvação. Então, o irmão que vive com medo é porque a salvação não é certa para ele. E se não tem certeza da salvação, logo o mundo vai se tornar um ambiente muito difícil. Mas para o crente que tem certeza da salvação, ele não se preocupará muito com as coisas terrenas. Sabendo disso, o nosso relacionamento com Deus tem que ser uma realidade. Nada de ficar só aqui no Gol Six, só ouvindo meu sermão, ouvindo as coisas aqui. Tem que ser um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí eu falei para vocês de que a fé e o fato têm que andar junto. Também falei a vocês de que nós temos essa garantia. Qual a garantia? Se você não tem essa garantia de que Deus é por você, de que você está salvo nele, você pode incluir essa garantia no texto de Atos. Acontecerá que todo aquele que invocar meu nome, ou o nome do Senhor, será salvo. Então, a salvação, ela existe para todo aquele que invoca o nome do Senhor. Lembre que invocar o nome do Senhor não é somente falar. Invocar o nome do Senhor é ter ele como a premissa básica de sua vida. E por isso você fala. Agora, hoje, quero falar a vocês, especificamente, depois que eu dei um pequeno resumo do dia de ontem, sobre a confiança que você tem em Deus. Puxa vida, pastor, esse negócio de confiança é um problema. Por quê? Porque tem uma galera que sabe de tudo que eu estou falando, esse negócio que eu estou falando aqui de ter certeza da fé, Deus ama e tudo mais, você já sabe de qual é salteado. Agora, o negócio está se você de fato tem confiança em Deus.
Porque para confiar em Deus não é fácil. Sabe, a gente diz assim, confiar em Deus é muito fácil e tudo mais e tal. Mas no dia da tribulação, por que o irmão está com medo, então? Quando lhe sobrevém a doença, por que ele bate o desespero, então? Porque, de fato, a confiança nunca esteve tão sólida. Por isso, eu começo dizendo a vocês aqui, ainda no capítulo 27, eu começo a dizer a vocês que a confiança ela é estabelecida da seguinte forma. Veja o que esses autores declaram sobre confiança. Deus está buscando corações que sempre descansem no seu seio e, ao mesmo tempo, confiem nele, para que tudo o que ele deseja seja realizado em suas vidas, diz Charles Common. Veja que esse autor declara que Deus está procurando pessoas que descansem nele, que confiem nele, para que tudo o que ele deseja seja realizado na vida. Tudo o que Deus deseja seja realizado na vida do irmão. E ontem eu estava vendo aqui, estava lendo, para poder fazer aqui o sermão, a autora declarou o seguinte, de que se o que Deus mais gosta são de pessoas ou dos seus filhos, por que você não trabalha para os filhos de Deus? Se isso é a coisa que Deus mais gosta. Sabe, às vezes tem irmão que não ajuda os irmãos da igreja. Eu sei, eu entendo, eu sei os BOs que existem em tudo isso daí. É preferível, às vezes, contratar uma pessoa de fora da igreja, fazer alguma coisa na sua casa que seja uma pessoa que você não tenha tanto contato, do que, às vezes, contratar gente da igreja mesmo, porque, às vezes, o irmão é sem noção, ele mistura. Mas quando eu vejo essa premissa básica da confiança em Deus aqui, eu percebo que se Deus ama as pessoas ou os seus filhos, e isso é o que ele mais ama, ao ponto de dar a sua própria vida, de fazer tudo o que ele tem que fazer para os seus filhos, por que você não usa o seu dom para abençoar a igreja? Para abençoar os filhos de Deus? Como a Nara usa sua voz, seu talento, sua performance, tudo que temos, devemos usar para a causa do Senhor, para os filhos de Deus. Por quê? Porque isso é o que Deus mais ama. Então, se você fizer um negócio para as coisas que Deus mais ama, já te digo, tu vai entrar no hall das pessoas que Deus ama muito. Sabe quando você tem um filho e uma pessoa trata muito bem, uma pessoa muito educada, um professor que é muito perspicaz com o seu filho, que sabe cuidar dele, que sabe dar a atenção necessária e tudo. Imagine um professor tão bom quanto você é em casa, mas ele vai além. Eu percebo que você vai gostar demais desse professor. Não, eu quero que o fulano vá com aquele professor lá. Por quê? Porque aquele professor ali faz um negócio. Então, quando você cuida muito bem das coisas do Senhor, já te digo, Deus vai gostar muito mais de você. Por quê? Porque se ele gosta mais dos filhos dele, se é o que ele mais gosta, quando você cuidar, quando você trabalhar, quando você abençoar, quando você semear para os filhos de Deus, você vai entrar no rol dos vitoriosos. Se colocardes Deus em tudo o que você fizer, encontrá-lo-eis em tudo o que vos suceder. Se você de fato coloca Deus em tudo que você fizer, você vai encontrar Deus em tudo. O problema está que muitos irmãos não encontram Deus nas coisas porque também não colocam Ele em todas as coisas. Veja, querido irmão, que o cristão ele é capaz de cantar mesmo quando o lançamento pareça ser a expressão mais apropriada. É de fato, o cristão ele é capaz de cantar mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando tudo não vai bem. Ajude-me, Senhor, a confiar em Ti de tal maneira que eu não carregue comigo aqueles problemas que já entreguei ao Teu cuidado, diz Walter Sherry. Veja que ele deixa claro que é preciso buscar a Deus, mas entender que teve coisas que tu já colocou na mão de Deus, então por que você está procurando ainda isso? Sabe aquele perdão que você suplicou ao Senhor e você entregou na mão dele, por que você está de novo falando sobre esse assunto? Se ele já te perdoou um tempo atrás? Se você está pedindo uma bênção, por que você está retornando a isso? Bem, hoje quero falar a vocês que a confiança em Deus é uma premissa básica. E eu utilizo junto com vocês aqui o verso 2 e 3. Eu comecei ontem só falando do verso 1, tá? Eu vou ler o verso 1 para pegar tudo. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Esse foi o sermão de ontem. O sermão de hoje está: quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçam e caem por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Vamos parar por aqui. O verso 2 e 3 que eu li para vocês. Davi, ele se lembra aqui agora, ele se lembra nesse texto aqui, de suas experiências com Golias, por exemplo. Quando ele faz essa declaração aqui: quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim para dilacerar-me. O cara queria matá-lo. Eles é que tropeçam e cairão por terra. Quando você tem a confiança em Deus, os caras que criticam você, as pessoas que vão atrás de você, o inimigo que corre atrás de você, ele é que vai tropeçar. Que bênção é saber que você tem um Deus que você confia, e quando você confia, é o inimigo que vai tropeçar lá, porque Deus também vai tocar nos caras. Lembrou ele de Deus que livrou ele. Davi lembra, nesse momento, de que Deus o livrou da mão de Absalão, o livrou da mão de Golias, o livrou dos seus inimigos. Golias representa tudo o que era terrível e mal aqui, irmãos. É isso que Golias representa. Se tem uma coisa que era terrível, se tem uma coisa que era mal, era Golias, porque ele era aquele que amedrontava o povo de Israel. Parece que o bafo do diabo dá medo para muitos irmãos. Ele, quando chega e começa a dizer para o povo israelita: eu sou o gigante Golias, ninguém irá me deter. E Saul, seu ridículo, manda os teus campeões para lutar comigo. Acaso o vosso Deus não vos protegerá? Vocês não são de nada, vocês são menos que nada. E ele começa a blasfemar contra o Santo de Israel, começa a blasfemar contra o Deus verdadeiro. E aí então Davi sai. Vocês já lembram da história? Ele coloca sobre si a couraça e a roupa do rei, mas aí vocês já sabem, não deu. As roupas humanas não dão necessariamente em nós. Tem coisas que foram feitas para outras pessoas, por isso não vale a pena você ficar copiando muitas outras pessoas. Você pode modelar, mas não ser igual. Por quê? Porque a bênção que foi para um, talvez não necessariamente seja a bênção que vai para você. Deus faz bênção personalizada para cada um dos seus filhos. E sabendo disso, ele lembra que Golias representava esse mal. Ele era o inimigo que nenhum homem poderia vencer, mas Deus permitiu Davi ser vitorioso naquele dia. Então, se você tem um inimigo que o ser humano não consegue vencer, lembre-se que Deus poderá vencer por você. Se você tem um problema que você diz assim: pastor, eu já não sei o que fazer, pastor. Parece ser um problema que não depende de mim. Que bom que não depende de você, então depende do Senhor agora. Pastor, o meu filho, pastor, a doença, pastor, os problemas não estão mais dependendo de mim, estão saindo do controle. Então perceba que o caso de Golias também era um negócio que não dependia dele. Era um negócio que já estava fora do controle de Davi. Por quê? Porque, de fato, ele era um inimigo terrível e nenhum homem poderia vencer. Tanto é que ninguém foi brigar com o cara. Por quê? Porque, mano, como é que você vai brigar com Golias? Um cara desse tamanho, extremamente forte, especializado na guerra. Ele era a carta na manga do exército inimigo filisteu. Como é que você faz? Bem, eu percebo que quando Davi se lembrou da sua experiência com Golias, ele começa a reafirmar a confiança. Todos nós temos gigantes em nossa vida, é um fato. Devemos enfrentar de vez em quando alguns gigantes. Eu sei que em alguns momentos você vai ter que enfrentar alguns problemas. Se você não enfrentou o diabo na sua vida, tome cuidado porque ele pode estar do seu lado. Lembre-se disso. Algum momento você vai ter que se deparar com o diabo na calçada.
Você vai estar andando na sua vida e o inimigo vai bater a sua porta. E por isso a importância desse sermão, que vai ser uma porção para te ajudar no futuro. Se esse não é o caso de você estar passando pelo vale da sombra e da morte agora, se não é o caso que você está enfrentando alguns problemas e precisa solucionar esses problemas, guarda esse sermão. Por quê? Porque ele vai te ajudar quando você estiver com dificuldade. Eu percebo que todos nós temos gigantes a enfrentar em nossa vida. Qual é o gigante que está no nosso caminho hoje? Qual é o gigante que está no seu caminho? Sabe que a briga que eles tiveram ali era uma briga entre o Deus de Israel e o Deus dos filisteus. Não era necessariamente uma briga entre seres humanos, mas era a prova de quem era o Deus mais forte. E quando ele blasfemou contra o santo de Israel, aí mexia com o brio de Israel. Quando ele começa a blasfemar contra o próprio Deus, aí, meu irmão, o negócio toma outra proporção. Ei, que é isso aí, você falando mal de Deus, rapaz? Que isso aí, você mexendo com a pessoa mais sagrada? Teve que tocar no coração de Deus. Deus veio e usou Davi e fez ele vencer o negócio. Para você entender que o mais fraco pode vencer os problemas pelo poder de Deus quando você confia no Senhor. Então não confia muito na tua força, porque você pode estar dizendo: "Ai, pastor, eu sou fraco, pastor, eu estou com essa dificuldade, eu não consigo resolver isso ou aquilo outro". E bom, para de confiar em ti, porque se tu confiar em ti, tu já perdeu. Agora, já que você entendeu que é quando eu sou fraco que eu sou forte, é quando eu me esvazio de mim, é que eu me torno forte no Senhor, é quando eu me esvazio de mim, Deus sorri para mim, aí agora o negócio começa a funcionar. Agora você começou a entender o processo de vencer os obstáculos. No caso aqui, esse gigante, né, ele está no caminho de Davi. Qual é a maior preocupação que você tem? Será que é seu filho? Será que é sua filha? Será que é seu esposo, sua esposa, saúde, recursos financeiros? Quais são as coisas que são latentes na sua vida, que são gigantes, que você talvez não consiga transpor? Que você acha que, olha, não depende muito de mim, tem que ser um negócio diferente? Sabe? O que é que parece grande para te superar? O que está parecendo ser grande para você? Bem, é com esse sentimento que você tem que avaliar o Salmo 27, porque quando ele deixa claro aqui, quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim e para me dilacerar, o negócio era grande. Os caras queriam para quê? Para matar, dilacerar o cara. Eles é que tropeçam e cairão. Ainda que um exército, aí imagina, um exército é o quê? Um negócio muito grande, né? Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. O que eu quero e a minha proposta com esse sermão é manter a sua fé inabalável. Para manter a fé inabalável, você precisa passar pelo processo da confiança no Senhor. Você tem que confiar em Deus quando você estiver num ambiente de escuridão da sua vida. Eu sei que não é fácil, mas se você pegar isso daí, se você tiver a fé, ou melhor dizendo, a confiança do tamanho de um grão de mostarda, o que o texto bíblico diz? Você vai poder remover montanhas. O problema é que a fé, ela é diminuta na vida de muitos. E eu quero aguçar, mexer a terra do seu coração para que comece a brotar a semente da fé. Eu quero que comece a brotar forças aonde você achava que não tinha. Porque quando você olha aquela sementinha, como é que vai virar uma árvore grande? Aquela sementinha de mostarda. Eu quero que esse meu sermão pequenininho aqui comece a mexer no seu coração e o negócio cresça a tal ponto que você vai ser alguém que vai dar sementes para outras pessoas. Você vai ser alguém que vai abençoar a vida de outras pessoas. Você vai ser alguém que vai ser um bálsamo na vida de outras pessoas. E aí, quando você fizer isso, saiba que o Senhor vai gostar mais de ti. Por quê? Porque você vai ser um cara que está abençoando aquilo que ele mais gosta, pessoas, abençoando ali o povo dele. Por isso que é preciso ter confiança em Deus. E para ter confiança em Deus não pode ter medo, porque o medo, ele é o oposto da fé, o medo é o oposto da confiança. Então, a quem temerei? Ele diz aqui: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao medo, ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, o BO aconteça do pior possível,
Manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, a sua realização buscarei. Olha, tem uma coisa, aí esse aqui é o sermão de amanhã. Um anseio eu peço ao Senhor, uma realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Perceba o seguinte: confiança em Deus. O Salmo 112, versículos 7 e 8 dizia assim, ó: ele não tem medo de más notícias. Olha o que o salmista diz. Primeiro ele fala do negócio de confiança, mas agora o cara fala assim: eu não tenho medo de más notícias, não. Por quê? Porque eu sou um resolvedor de problemas. Ele não tem medo de más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Ele não terá medo até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Veja só como o autor diz: ele não tem medo até que ele veja a vitória. E você precisa exercitar vendo a vitória como um ato de fé, vendo a vitória como alguma coisa que vai acontecer, senão sua oração não tem poder, meu irmão. Se você ora sem acreditar, então já sei, vai perder. Já perdeu na realidade, né? Então perceba aqui, primeiro ponto que eu estabeleço quando leio não só o Salmo, mas quando leio essa segunda perícope aqui, esses dois versículos do capítulo 27. Ontem eu preguei um e hoje eu prego esses outros dois. E isto não é o poder do pensamento positivo. Primeira coisa que eu quero estabelecer, porque parece que no mundo de hoje tem muito esse sermão coach, esses negócios que os caras vai, né? Senhor Miyagi, esse pessoal que tem umas técnicas, não sei o quê e tal e tal. E não é o poder positivo, do pensamento positivo. Não, não é. Quando ele estabelece aqui, não é porque ele, eu penso positivo, vai dar certo, vai dar certo. Não, 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 não. Ele está confiando no Senhor. Não é poder do pensamento positivo, não. É poder vindo do Senhor, confiando nele. É bem diferente aqui. Não se trata de invocar um nome de autoconfiança, porque você já deve ter visto alguns desses sermões e as pessoas falando aqueles mantras, né, de autoconfiança. Você vai vencer, você é o melhor, você vai enriquecer, você vai prosperar, você não sei o quê. Fale todo dia isso na frente do espelho. E faça seu quadro dos sonhos e você coloca ali as coisas que você quer. Veja, querido irmão, eu acho que até uma certa medida isso é benéfico, mas não é isso que o texto está falando. O que esses caras fazem aí tá tudo certo, é a linha de pensamento deles, mas não mexa com a Bíblia, porque não é isso que a Bíblia está falando aqui. Eu ainda vou mais além. Trata-se de confiar nas promessas de Deus, um Deus com quem temos um relacionamento pessoal. O que o autor bíblico está dizendo aqui é a confiança nas promessas de Deus e não autoconfiança, nem confiança no pensamento positivo. Quando eu percebo isso, eu percebo também que o salmista declara em Salmo 118, versículo 8, o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor, o autor deixa claro, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Claro que é melhor. Por quê? Porque essa é uma premissa básica. Todo o Salmo 27, ele é estabelecido não na autoconfiança, mas quando o autor começa dizendo: "O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei?" O que ele está dizendo? É Deus, não é autoconfiança, não é pensamento positivo. Porque eu já vi os caras usando isso daqui dessa forma. O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? De novo, ele estabelece um marco. O Senhor é quem garante a minha existência. Quem é que eu vou ficar com medo? Mesmo que eu morra, eu sei que ele é o camarada que vai me sustentar. Eu sei que ele é a força que vai me trazer de volta. Então, quando você estabelecer um marco de confiança, compreenda que quando você estiver embaixo e esse sermão tem a proposta de te ajudar dessa forma, ele é que vai te trazer de volta. Não serão seus recursos, não serão suas forças. Não estabeleça nos pensamentos positivos, não estabeleça nos marcos humanos. E estabeleça naquilo que não pode ser roubado e nem retirado da terra, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Deus. O Senhor é a minha luz. Quem vai iluminar teus caminhos para que você enxergue melhor, senão Ele? Sabendo disso, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 declaram o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ó, ei, irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho.
Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, ou seja, não coloque o estribo, não coloque ali o caminho no seu próprio entendimento. Não estabeleça o trilho da sua vida no seu conhecimento. Você vai dar errado. Em todos os teus caminhos, reconhece. Deu certo? Reconhece que foi Deus, tá? Deu vitória? Reconhece que foi Deus. Se você está andando todos os seus caminhos, inclusive as coisas que derem ruins, Deus permitiu que isso acontecesse. Estabeleça isso em Deus. É ele, e ele endireitará as tuas veredas, diz a palavra. Então, o autor bíblico declara de que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes para lugar algum no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as tuas veredas. Aqui eu vou fazer um outro sermão só desse versículo. Primeiro ponto, confiança em Deus. Confiar no Senhor é a garantia de vitória. Confiar em Deus vai garantir que você vai ter paz no coração, vai ter clareza na mente, vai ter ali um ambiente bom para navegar nessa terra. Deus é a sua confiança. Não confie em outras coisas. De todo o teu coração. Aí, de todo o coração, diz o quê? O cara tem que fazer força. Não tem alguém que vai fazer do coração se não tiver força. Sabe quando você pega um negócio e faz com vontade? Confia no Senhor com vontade. Confia no Senhor fazendo força. Ah, eu confio em Deus. O irmãozinho confia em Deus, tá? Eu sei. Quando vem a tribulação, ele não vem para a igreja. Quando dá o verão, o irmão foge para trabalhar. A igreja esvazia. Aham, sei. Então, quando você confiar em Deus, como é que o texto bíblico diz? Confia de todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Parou. Não é para confiar em si. O mundo vai te dizer o contrário do que eu estou falando. Confia em você, você vai, você pode. Não. Para com isso, cara. Confia no Senhor, confia nele e não no teu próprio entendimento. De todos os teus caminhos, reconhece. Então, antes de comprar roupa, antes de você fazer a faculdade, antes de você arrumar aquela moça, aquele rapaz, antes de você fazer alguma coisa, o texto diz assim: de todos os teus caminhos reconhece. Senhor, o que que o senhor acha? Mas, o cara não pede, né? Aí vai dar errado o relacionamento, o casamento começa a dar problema, porque lá a raiz já estava ruim, lá não foi pedido orientação para o Senhor. Aí o trabalho está sendo estafante porque o irmão foi só atrás do dinheiro em si, ele não está aguentando porque ele não reconheceu Deus nisso. A vida do irmão não está boa porque o irmão também não reconhece Deus quando ele recebe o dinheiro. Ele não é fiel nos dízimos, nas ofertas. O irmão não é fiel nas coisas do Senhor, então ele não reconhece Deus nas coisas. Deus deixa de dar a bênção porque quando dá, o irmão é egoísta. Para que Deus vai ficar dando um monte de coisa para ele reter? Eu vou dar para um outro que pode abençoar mais. Lembra da história de Jabes, né? O que ele fez? Ele pediu a bênção a Deus para quê? Para que suas fronteiras fossem aumentadas, fossem alargadas, ou seja, para ele ser um condutor de bênção na vida de outros. Mas o irmão, ele é uma varizes. O sangue vem de Deus, a bombeia o coração, as coisas vêm, mas quando chega naquele irmão, para. Aí Deus não vai dar mais, não. Por isso você tem que soltar, meu irmão, tem que soltar a lã, tem que deixar o Senhor trabalhar para poder vir nova lã, para poder vir mais bênção. Você tem que ser um condutor de bênção, mas o irmão não sabe disso. Ele não pega essa ideia. E por não fazer isso daí, ele acaba parando de receber a bênção do Senhor. E ele vai fazer o quê? Endireitar as tuas veredas. Ou seja, se os teus caminhos são tortuosos, se a vida não é boa para ti, Deus vai consertar. E o texto diz que é ele que vai fazer isso. Então confiem no Senhor, porque o sermão de hoje tem essa proposta de te ajudar em confiar em Deus. Se você compreender o que falei ontem, de ter um relacionamento com Deus, e isso se torna algo fundamental, tendo a certeza da salvação e sabendo que esse relacionamento tem que ser real, não pode ser um relacionamento só aqui de boca,
de sermão de Goal Six, tem que ser um negócio que eu saio daqui e eu converso com Deus de forma real, eu peço orientação a Ele de forma real. Quando você entender isso daí, aí vem o meu segundo passo que estou falando a vocês hoje. Você precisa confiar em Deus. Como? Sabendo que os gigantes vão vir. E se o gigante vier, você vai enfrentar, porque você confia no Senhor. Você vai confiar no Senhor, independente das circunstâncias, mesmo que os problemas sejam tamanhos. Por quê? Porque isso não é o poder da mente positiva. E isso não se trata de invocar o nome da autoconfiança, mas se trata de invocar o nome do Senhor, sendo Ele a sua luz, a sua salvação. A quem temeremos? A igreja não pode ser abalada. Por quê? Porque nós temos Deus como nosso rei. Nós temos Deus como nosso sumo sacerdote, como nosso bom pastor. Então, como a profetisa diz, mesmo que pareça que está cambaleando, o barco está entrando água, está tendo um monte de problema, sua igrejinha está fraquinha lá, os irmãos não são tão bons, tem gente que não é tão fiel e os problemas estão acontecendo na sua vida. Veja que Jesus Cristo está dentro do barco. Quando Jesus Cristo está dentro do barco da igreja, o barco não afunda. Se Jesus Cristo estiver dentro do barco da sua família, dentro do barco da sua história, eu já sei, o seu barco não vai afundar, mesmo que pareça estar entrando água. O que é que ela diz? Que nós iremos bater num grande iceberg. E quando batermos nesse iceberg, vai parecer que vai desfacelar tudo, vai parecer que já não tem mais sentido. Nós vamos quebrar o iceberg. Parece loucura, né? Até o Titanic pereceu. Como é que nós vamos enfrentar? Segundo, creia em seus profetas e prosperareis. Creia em Deus e estarás seguros. Quando ela diz assim que vai bater no iceberg, vai quebrar o iceberg, nós vamos continuar triunfando como igreja, mesmo parecendo que tudo vai tremer, tudo vai desfacelar, nós chegaremos rumo ao porto seguro. Então tenha você, querido irmão, a compreensão de que, de fato, Deus está no controle. Se cremos, veremos a glória de Deus, como diz Eliana. É um fato, irmão, que você pode ter a segurança no Senhor. Por isso, eu quero convidar nesse momento o irmão Gaspar que estará orando. Enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração e confie no Senhor. Que tal hoje você sair de nosso culto aqui, passando adiante a mensagem que você recebeu aqui, para que ela continue gravada e marcada em sua vida? Que tal você sair do culto de hoje estabelecendo um marco? Não estabelecerei minha vida em mim mesmo, mas confiarei em ti. E agora eu vou fazer uma pergunta ao Senhor. Agora eu quero saber essa resposta. Por favor, me mostre esse caminho, me fale sobre este assunto. Que tal você estabelecer o seu dia no Senhor no dia de hoje? Bem, o servo do Senhor, irmão Gaspar, estará orando. E enquanto ele estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração também. Vamos orar. Oremos. Santo, santo, santo e eterno Deus, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, pela esposa maravilhosa que me concedeste, pelo filho, pelo neto. Por favor, Pai, cuida do nosso neto, que ele, seu pai, na caminhada da vida, não se distancie dos teus caminhos. Alcança o coração do nosso filho, Pai. Nós sonhamos em vê-lo de volta, adorando e bendizendo o teu nome. Que teu Santo Espírito possa alcançá-lo, para que ele tenha confiança nesse Deus maravilhoso, para que ele persevere nas promessas desse Deus maravilhoso, de muito em breve nos buscar, para encontrar os nossos queridos que descansam em Cristo Jesus, para abraçar nosso Jesus e viver a eternidade que ele nos prometeu. Te pedimos uma bênção especial sobre a nossa irmã que orou aqui no início conosco. Que teu Santo Espírito possa abençoá-la ricamente. Tu sabes os desejos de seu coração, tu sabes os anseios que ela tem. Por favor, Pai, toma em teus braços de amor a tua serva, cuida dela e de seus queridos, nos protege e nos guarda. Ser também com Sueli, que tão bondosamente tem dirigido esse grupo, que ela e sua família, seu filho, sua filha, seu esposo, sejam abençoados, Pai. Recebam a ajuda e a proteção do alto.
pedimos uma bênção especial sobre o pastor Anderson, que tão bondosamente tem trazido mensagem de confiança nesse Deus, que possamos perseverar unânimes nestas promessas, que tu possa abençoar ele, Débora, sua esposa, seus filhos, dá-lhe sabedoria, Pai, para que ele possa perseverar unânime nessa nesse empenho dele de nos ajudar e trazer mensagens tão preciosas. Que oramos também por cada família aqui representada. Toma, Pai Santo, cada um dos teus queridos em teus braços de amor. Derrama o teu Santo Espírito na vida de cada um e nos capacita com o poder do alto para falar do teu amor, para nos preparar para o breve encontro contigo. Nós queremos muito, Pai, te agradecer, te louvar, e louvamos e bendizemos o teu nome. A nossa vizinha aqui é americana e nós temos ajudado muito a ela e ela quer nos ajudar ensinando inglês. Ontem ela deu uma aula, minha esposa, e ela amou essa aula, mas que maravilha, Pai, nós podemos testemunhar, mesmo sem saber o idioma. A nossa intenção é falar de Jesus Cristo a essa criatura maravilhosa. Elizabeth, o nome dela. Nós queremos entregar a Elizabeth em tuas mãos, que teu Santo Espírito possa ajudá-la a entender e a se firmar nessas promessas de Jesus Cristo. Guarda-nos, livra-nos, protege de todo mal e dá-nos a tua direção e a tua companhia durante todo este dia, pois te pedimos essas bênçãos e agradecemos, não que tenhamos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.